Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual é o horário que você vai assistir nosso programa, mas hoje nós estamos aqui em estado de flow, porque vamos falar de um tema muito legal, muito bacana, que eu particularmente adoro. Estou aqui com o Neymer, Carlos Neymer. Ele é instrutor do Sebrae, professor da FGV, também é um franqueado, né, um representante da SB Coaching e veio para falar com a gente sobre um programa super interessante, né, Neymer? Supere-se. Como é que é o nome do programa, Supere-se? Então, Supere-se, desenvolvendo o estado de flow por meio das forças pessoais. Uau! É um programa bem legal. Muito bom. Falar sobre o fortalecimento do eu interior, trabalhar forças pessoais sempre é muito interessante. Com certeza. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, da sua trajetória, né? Como é que você chegou até aqui, chegou com esse programa, né? Eu já iniciei falando que você é um consultor do Sebrae, não é isso? Isso, eu comecei minha trajetória no Sebrae em 2003, no balcão Sebrae, no atendimento, e fiz uma carreira depois no Sebrae Nacional, como consultor de 2005 até 2009. Depois eu me credenciei no Sebrae DF como instrutor e consultor de áreas de marketing, vendas, empreendedorismo. E estou até hoje com a minha empresa lá, prestando serviço. Que legal. Sou instrutor do Empretec também. Muito legal. E temos muitos projetos lá do Sebrae. Muito bom. E na FGV você também é professor, coaching dos alunos. Isso. Desde 2009, trabalho no FGV nas áreas de marketing, vendas, recursos humanos. E sou coach lá de um grupo de alunos da pós-graduação, do MBA de todas as áreas, que é um projeto bem legal, em que eles fazem uma trajetória de autoconhecimento, todo percorrendo as áreas de coaching, bem voltado para o desenvolvimento humano. Que legal. Então nós somos colegas, que eu tenho a Sinergia Treinamentos. Daqui a pouco meu sócio vai estar aqui, a gente vai estar falando sobre um treinamento que a gente abriu para o público, que é liderança em vendas. Legal. Então, bem dentro da sua área também. Sim, sim. Mas me fala um pouquinho desse estado de flow. O que o flow tem a ver? Qual é a relação dele com o uso das forças pessoais? Isso, o estado de flow é o mesmo que um estado de felicidade que a pessoa alcança quando ela utiliza suas forças pessoais. É aquele estado em que você não tem interferência do tempo, nem das coisas, do que se passa. Você realmente entra no fluxo em que você usa as suas competências. E aí vem o conceito de estar em estado de flow, que é quando você consegue usar as suas competências, as suas forças pessoais, numa máxima, diria, competência, né, num elevado nível de competência, com alto grau de desafio. Então você entra naturalmente nesse estado de fluxo, o qual é onde há aumento de produtividade no trabalho e a pessoa se sente realizada, e aí você tem isso, né, de felicidade no trabalho. Uhum. Então as forças pessoais, elas são também conhecidas como força de caráter, né, força de assinatura. Ela permite que você realmente use o que você tem de mais produtivo, vou chamar assim. E como que funciona? Ela é baseada assim, nas virtudes humanas, né? Nós temos 7 virtudes, todos os seres humanos, né, que é virtudes como a sabedoria, a coragem, a perseverança, a humanidade. E de cada virtude desdobra-se de 4 a 5 forças. As virtudes é algo mais imaterial, né? Como elas não são, não sofrem mudanças, porque é a essência que você tem das suas forças de caráter, né? Já as forças pessoais é o que nós conseguimos perceber. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, fulano é muito corajoso. O que ela quer dizer de uma virtude que está relacionada, por exemplo, à bravura, né, ao valor que a pessoa dá a determinada situação.
E ela relaciona a virtude, mas o que ela de fato quer comentar é aquela força que a pessoa tem. Né? Então, o que aparece para nós são as forças, né? E não as virtudes, que já é algo imutável, assim, é como a gente não consegue, já é relacionado à sua própria essência, não consegue mudar. Então, deixa eu entender, minhas forças pessoais é aquilo que as pessoas percebem sobre mim. Isso. Então, se eu sou uma pessoa de facilidade de me comunicar, de fazer relacionamentos, né, relacionamentos interpessoais, isso é uma força pessoal minha. Comunicação. Tá, comunicação. E o que seria a força de caráter? Então, aí baseado nas 7 virtudes, você tem 4 ou 5 forças. O que a gente faz? É uma dúvida comum das pessoas. Como eu vou descobrir as minhas forças? Então, pesquisador Mihaly Csikszentmihalyi, um croata, né, até o teu nome difícil, né? Ele descobriu esse estado de fluxo em que você usa as suas forças. E através de outro pesquisador, Martin Seligman, que é um dos chamados aí pai da psicologia positiva, da Universidade da Pensilvânia, descreveu num assessment, né, numa ferramenta em que você possa utilizar e descobrir essas forças. E nós do Instituto IBRADEC, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Competências, criamos um assessment baseado no survey do próprio autor, Martin Seligman, e aplicamos ele as pessoas fazem essa pesquisa e descobrem quais são as suas principais forças. Um dos gurus do coaching, né, que é o Tony Robbins, você deve conhecer, diz que quando a gente utiliza as principais forças todos os dias no trabalho, isso para ele é o segredo do sucesso. Então, muitas vezes as pessoas ficam procurando sucesso, o que é sucesso, onde que está nas suas forças, no uso dessas suas forças. Descobrindo isso, você pode aplicá-lo com mais consciência. A gente leva consciência as pessoas poderem aplicar nas suas atividades profissionais. Por exemplo, né, eu tenho uma força pessoal que é amor ao conhecimento. Então, eu entro naturalmente em estado de flow quando eu vou para uma biblioteca, por exemplo, e começo a pesquisar. É o uso de uma força que eu vou para a biblioteca e não vejo o tempo passar. Para você ter uma ideia, dentro de uma atividade. E é onde a pessoa se realiza também. Muitos chamam isso de felicidade no trabalho. E é onde nós aplicamos o assessment. Nós fazemos isso de 2 formas, pelo Instituto de forma gratuita, para as pessoas que são de comunidades carentes, associações, ou então, com um pequeno investimento, ela realiza, né, a pesquisa, tem um relatório completo, autoexplicativo, e se ela quer uma devolutiva do coach, que no caso sou eu, aí a gente negocia, né, o atendimento individualizado. Explica para o nosso pessoal o que é assessment. Isso. The assessment é uma ferramenta, como um questionário, por exemplo, que te dá a possibilidade de uma tabulação e ali a produção de um relatório. Então, o sistema, hoje a gente utiliza uma plataforma chamada de CoachCon, e também uma desenvolvida pela Einer Matrix, que é americana, fundadora do DISC no mundo todo, que faz a produção desse relatório automaticamente. Sem que você tenha que fazer além de preencher o questionário. Então é como se fosse um raio-x meu, né? Isso. Comportamental, é isso? Exatamente. Legal, muito legal. Mas me explica um pouquinho mais sobre essas virtudes e forças pessoais que vão guiar o ser humano em busca de um objetivo ou na sua própria realização no trabalho, na sua carreira. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Legal. A pessoa, ela vai descobrir que ela tem mais de uma virtude e várias forças
são 24 forças e mais de uma força que ela pode usar na sua vida pessoal no trabalho. O relatório, ele elenca por ordem estatística de prioridade qual as suas principais forças. Nós dizemos assim, quando você tem uma força acima de 90%, ela é uma força central. Tá. Se você tem uma que perto do 100%, isso diz que é a sua core competência, quer dizer, a sua competência central. Isso, para Tony Robbins, num dos livros que ele escreveu, ele diz que é a força que pode te levar ao sucesso. Por exemplo, né, eu tenho uma força central que é amor ao conhecimento, que vem da virtude da sabedoria. Aí que eu fui descobrir por que eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, que me encanta o doutorado. Eu sou um pesquisador, então eu descobri pela minha força pessoal. Essa é a minha força que vai me levar a realizar grandes objetivos. E como também você vai ter forças ligadas à espiritualidade, por exemplo, que pode te levar para um caminho diferenciado. Outras forças de ajuda ao próximo, como a humanidade, a virtude da humanidade, pode te levar na capacidade de amar e ser amado, que é uma força pessoal. Então você vai ter várias forças, o importante é o quê? Elencar as 5 principais forças, isso vai te dar Isso por meio dessa ferramenta que você falou. Tá. Ela vai apresentar o percentual do maior para o menor. Tá. Você vai ver as que estão acima de 90% são todas forças centrais, ou vou dizer assim, forças que você pode desenvolver. O que a gente diz? Ao invés de você trabalhar com os pontos a melhorar, que são forças que estão lá embaixo, sim, né? Martin Seligman já diz, né? Vamos trabalhar com as forças que pode te empoderar e te levar a uma máxima performance, que são essas forças que estão acima de 90%. Legal, legal. Então, se aumentar 2, 3 degraus numa força que já está alta, vai te dar um resultado, maximiza, né, um resultado. Isso. Eu sempre falo em sala de aula, Neymer, que eu também dou aula numa pós-graduação, que eu acho o sistema educacional nosso muito controverso. Por quê? Você obriga que as pessoas tenham um excelente desempenho em todas as matérias, em todas as áreas. E isso é surreal, né? Verdade. E quando você é pai? Não. Não. E quando o nosso filho não performa bem numa matéria, o que acontece? Ele é chamado na direção ou é chamada a atenção dele pelos pais pela matéria que ele performou muito bem ou pelaquela que ele ficou devendo ou que ele não está tão bem? Não é uma loucura isso? É verdade, verdade. A gente foca sempre aquilo que a pessoa não consegue, os pontos fracos. E isso é uma loucura. Porque se o cara é muito bom em humanas, obviamente ele vai ser mediano ou vai ter um desempenho baixo nas exatas. E se eu exijo dele que ele tenha um excelente desempenho, que ele se dedique às exatas, ele no máximo vai ser mediano. Ele nunca vai ser excelente. Exatamente. Enquanto que se ele focasse naquilo que ele é muito bom, ele ficaria excelente, alcançaria a maestria, né? Exatamente. Aí a teoria do flow e da positividade, né, bem-estar com o estado de chamar de psicologia positiva, vem quebrando tudo isso, dizendo que, poxa, ao invés de você focar num ponto fraco, porque vamos focar no que você já é bom. Sim. Qual a distância em você desenvolver um ponto fraco de um que você já tem como ponto forte? Sim. Não é muito mais rápido? Sim. Então vamos focar no que você tem de melhor. Você sabe que eu trabalhei numa empresa, uma época, eu era supervisora, eu tinha 15 pessoas abaixo de mim. E a empresa era uma startup, então ela não tinha o software ainda desenvolvido, ele ainda estava em desenvolvimento. E a gente fazia todos os controles por meio de planilha. E eu sou a desesperada da planilha em Excel. Se eu aprender alguma coisa hoje, e se eu não exercitar muito, amanhã eu já esqueci. Entendeu? Eu não sou a pessoa para fazer isso. Só que eu tinha que preencher o raio da planilha.
E era uma planilha complexa, porque eram muitas informações que eu tinha que passar sobre a minha equipe, sobre o desempenho e tal. Sim. O dia da planilha era o dia que eu passava mal, que eu chegava atrasada, que eu acordava de mau humor, sabe? E era uma briga terrível. Aí um dia eu liguei para minha matriz e falei, olha, vocês não estão sendo inteligentes. Porque se vocês contratassem um estagiário com a mente fresquinha, ele ia fazer o que eu faço em meia hora, o que eu levo para fazer 2. Eu acho que meu salário é muito caro para eu ficar sentada fazendo uma planilha, sendo que eu poderia estar prospectando negócios, poderia estar na rua, poderia estar trazendo cliente, lá. Aí o pessoal entendeu, sabe? Porque não é uma loucura, a gente não para pensar sobre, verdade, não é? Verdade. Concordo E a gente plenamente. fica se auto-torturando. Ah, porque eu tenho que dominar as fórmulas da porcaria do Excel. Não! Não tenho. Eu faço outras coisas bem melhor. E o estado de flow é isso, né? É você fazer o que gosta, fazer bem feito, fazer mais e aprender mais, você aprende mais rápido. Sim. E esse é o segredo da produtividade. Como ser mais produtivo? Fazendo aquilo que você já é bom, mais vezes durante o dia, com a frequência maior e se desafiando. Qual que é o desafio? Quanto eu posso melhorar o meu tempo da segunda vez que eu for fazer esse mesmo projeto? Eu faço muito isso no meu trabalho. Tá. Como eu realizo muitos projetos e sou desafiado com projetos que eu entro em estado de flow, Sim. eu sempre coloco uma medida. Olha, o próximo projeto, quanto tempo que eu vou melhorar a minha performance? E sempre dá certo. Por quê? Porque da segunda vez eu vou fazer mais rápido aquilo que eu já gosto de fazer. Legal. Fica uma Muito dica bom. aí pro público. Não pensei nisso, de você medir, né? Isso. Medir a performance. Sim, porque você só administra aquilo que você consegue medir. Sim. Se você não mede, você não tem como tomar decisões. Sim. E as decisões de mudança ou de melhoria contínua pessoal, ela se dá quando você tem uma medida de comparação. Sim. E aí você consegue dizer, eu fui mais eficiente ou fui menos eficiente. Legal. Em que grau eu estou satisfeito com a minha performance. Legal. Então eu faço muito isso e consigo melhorar os meus números a cada realização de um projeto. Então isso que você está falando é sobre aumento de produtividade, não é isso? Como é que eu consigo Exatamente. melhorar? E na verdade é um processo de autoanálise, de autoavaliação, onde eu mesmo estou me autocapacitando. Exatamente, de autoconhecimento. Sim. Porque à medida que você conhece suas forças pessoais, sabe que quando você está sendo desafiado, você entra em estado de flow, e que isso te leva a uma produtividade maior, essa tomada de consciência é que nós convidamos as pessoas para conhecerem. Porque às vezes você já ouviu falar, viu uma matéria, inclusive no Globo Repórter, 2013, 5 de dezembro, saiu uma matéria falando sobre positividade, bem-estar e como entrar em estado de flow. Mas você sabe, mas não tem a tomada de consciência de quais são, então, as suas forças pessoais. A partir daí, muda a sua relação consigo mesmo. Você começa a descobrir que você pode muito mais no menor tempo. E ser mais produtivo no trabalho. Essa tomada de consciência é que faz uma grande diferença, que é muito mais do que conhecer, saber que existe. Eu estou convidando as pessoas aqui para experimentar essa e outras ferramentas que o Instituto oferece. Muito legal. Então, quando eu falo você está falando de aferição de resultados, quando eu estou fazendo uma comparação comigo mesma, do quanto eu estou evoluindo, você também está falando de um conhecimento das minhas forças pessoais, também seria uma ferramenta de produtividade, certo? Certo. Para melhora de produtividade. Certo. O que mais a gente poderia falar sobre a produtividade? Então, tem uma ferramenta muito bacana que chama a Tétrade do Tempo. Nós pegamos 2 grandes trabalhos, um do Christian Barbosa, que fala da tríade do tempo, mas ele fala da tríade do tempo, né? Que são os 3, os importantes, os circunstanciais e os interruptivos. Sim. E nós pegamos um trabalho do Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. No 5º hábito, ele fala dos sabotadores, dos roubadores de tempo.
Sim. E nós juntamos esses dois estudos em um assessment, que é uma ferramenta, e demos o nome de tétrade do tempo. Tá. Então, na tétrade do tempo, a pessoa vai saber qual o percentual de atividades importantes do dia, atividades circunstanciais, atividades urgentes e atividades interruptivas. O cuidado que a gente tem que ter é nas atividades interruptivas, principalmente. Por quê? É os famosos roubadores de tempo. Sim. Aí eu pergunto sempre para os meus clientes coaches, quais são os seus roubadores de tempo? Então, é o tempo que a pessoa gasta no WhatsApp desnecessariamente, é o tempo de redes sociais desnecessariamente, é o tempo de bate-papo fora de um objetivo que te leva à perda de tempo. Então, ela começa a entender que para ela conseguir melhores resultados, ser mais produtiva, ela precisa aproveitar melhor seu tempo. Sim. E o nosso relatório, ele traz isso estatisticamente em forma de horas, minutos e segundos no dia, no mês e no ano. Nossa. Então tem um caso muito interessante de um executivo da Caixa Econômica Federal que eu atendi num processo de coaching, que o grande dilema dele era o seguinte, falou, Neymer, eu não tenho horário de almoço, cara, eu vou ter uma úlcera, porque eu tenho que almoçar em 20 minutos. Nossa. E eu não consigo sair da agência antes das 19 horas. O meu objetivo aqui com você é o seguinte, é ter uma hora de almoço e conseguir sair na agência às 19 horas. Eu falei para ele, então vamos entender como está a administração do seu tempo? Descobrimos que ele lia todos os e-mails dos clientes, ele queria atender todos os clientes, ele atendia os telefonemas no horário do almoço, e nós fizemos o seguinte, olha, vamos classificar suas atividades em A, B e C. As tipo A são as muito importantes, que você tem que cuidar. As tipo B, você pode delegar, mas também você pode decidir cuidar delas. As tipo C, você vai delegar. E ele distribuiu numa tabela todas as atividades durante o dia, e as de tipo C nós passamos para a secretária dele, que é esses tantos e-mails que ele via, 80% eram desnecessários. Sim. E a secretária filtrava e dava para ele aqueles 20% para ele cuidar. As atividades B ele tinha poder de delegação e as tipo A ele realmente tinha que atender, que era relacionado principalmente com o cliente. O que aconteceu? Em menos de 30 dias, ele estava fazendo a sua hora de almoço, saindo às 19 horas, passado o processo, já tínhamos 60 dias que eu não via mais, ele me ligou e disse, Neymer, obrigado. Hoje eu consigo sair da agência às 19 horas e ir para a minha academia. Olha. Eu consigo sair da agência às 19 horas e ir para casa. Eu consigo sair da agência às 19 horas e ir para a minha natação. Eu ganhei qualidade de vida. E foi naquela tomada de consciência de mudar coisas simples. Sim. Nós não pedimos para ele mudar a rotina dele. Mudar Sim. coisas simples, mas que deu um grande resultado. Muito E legal. mudou a qualidade de vida que ele tem no trabalho. Muito bom. Você sabe que tem um aplicativo que ele silencia o celular, né? Você marca tempos e tempos. Então, durante 30 minutos, ele vai zerar tudo. Você não recebe uma notificação de nada. E eu soube disso porque eu coloquei a minha filha num coaching de estudos. Minha filha tem 15 anos, foi para o primeiro ano agora. E uma orientadora do Leonardo da Vinci, até quero trazê-la aqui, porque ela está ajudando demais minha filha. Então, ajudou a minha filha a fazer o planejamento de estudos, organizar toda a rotina e uma das coisas que ela fez foi colocar esse aplicativozinho, porque, não, vou estudar física agora. Ela liga, o celular dela não vai funcionar durante 30 minutos. Legal. E isso é muito legal, porque comigo mesmo, a gente está no meio de um raciocínio de uma coisa, digitando um e-mail, fazendo uma resposta, escrevendo uma proposta e tal. Aí você vê uma notificação. Querendo ou não, você já entra num estado de alerta, você já se desligou um pouco do raciocínio que você estava ali quando você estava escrevendo alguma coisa. E é só essa Muito tomada bom. de raciocínio, já são segundos que você vai somando, faz muita diferença. Às vezes minutos, né, que às vezes a gente para mesmo e vai responder outra coisa, aí quando até que você volta, que você, onde que eu estava mesmo, e
você retoma um raciocínio e você perdeu ali, se você for somar ao longo do dia, muito tempo. Existe uma pesquisa que diz que uma parada de raciocínio num exercício de matemática, por exemplo, ou num trabalho, você leva 2 minutos para retomar aquele mesmo raciocínio e continuar com a perda de produtividade. Porque para você ganhar mesmo o ritmo da produtividade e entrar em estado de flow, são mais de 10 minutos. Nossa. Então, a interrupção, os interruptivos, é muito sério. E te leva realmente a uma exaustão desnecessária. Nesse mesmo relatório, com esse mesmo cliente, depois que nós fizemos um corte de 1 ano de comparação entre produtividade antes e depois, nós chegamos à seguinte conclusão, que ele tinha economizado 10 mil reais, Caramba. 10 mil reais num ano, e que esse valor ele dava para ele fazer uma viagem para o Nordeste, passar uma semana lá. Olha só. Que seria uma viagem de férias, com a economia que ele teve em ganho de tempo. Então, o relatório também te dá essa economia financeira, em você fazer uma boa gestão do tempo. Nossa, muito legal. E também é uma forma de medir produtividade, que nós fazemos no Instituto. E olha aqui o que você falou, que ele começou a frequentar a academia. Então, além do financeiro, ele não teve um ganho de qualidade de vida, né? Melhorar a saúde e tal, porque um dos piores males do século é o sedentarismo, né? Exatamente. Você senta o dia todo sentado, sai de lá morto, e aí chega uma hora, que chega uma idade que isso começa a pesar. Sim, e esse gerente, com o melhor desempenho, quando ele fez o processo comigo, ele era um gerente de contas. Como esse gerente pessoa física? Dentro de um prazo de 1 ano, 1 ano e meio, ele já se tornou gerente geral da agência. Caramba! E em 2 anos, não passou muito tempo, ele foi transferido para uma outra agência maior e se tornou diretor dos gerentes. Que legal. O qual ele é até hoje. Então, isso já tem 5 anos do processo. Caramba. Mas ele continua fazendo essas práticas. Quer dizer, ele se tornou um hábito, né? E ele passou a também melhorou a sua carreira dentro da Caixa, né? Muito legal. Muito legal. Neymer, que papo legal. Olha só, falta 1 minuto para acabar. As pessoas acham que é muito tempo, não dá para a gente falar quase nada. Acho que nós entramos em estado de flow aqui, entramos. Né? Fluiu assim, maravilhosamente. Mas verdade. sempre é bom, né? Assim, são dicas que fortalecem nosso dia a dia. Né? E que coisas simples, como você falou, que a gente altera e que muda tudo. Pode mudar todo o seu dia, a sua produtividade. Você pode ter ganhos de carreira. E mais, gente, o que faz sentido, melhor para as pessoas é trabalhar no que gosta e no estado de flow, que é um estado de graça, né? Você fazer mais, melhor e bem feito, porque você está usando as suas principais forças. Sim. Então, quero convidar todos para conhecer, né, a ferramenta, conhecer o nosso instituto através do site, né, www.ibradec.com.br. Estamos também no SB Coaching, carlosnunes.sbcempresas, sbcempresas.com.br, e no nosso instituto CoachCom, que é coachcom.com. Lá você vai ter um resumo de todas essas ferramentas que nós dissemos e pode entrar em contato conosco pelo site, que eu respondo individualmente, cada um na sua necessidade e também naquilo que vocês querem explorar mais. E agradecer o Fábio, né, pela a possibilidade de estarmos fazendo essa entrevista, a você que nos entrevistou e deu oportunidade também, né, para que outras pessoas conhecessem essa ciência, que hoje se tornou a ciência da felicidade, e é muito difundida mundo afora, né, e cada dia as pessoas estão buscando mais. Nossa, foi sensacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente.